Estamos aqui mais um episódio do programa Que Quer Ser Historiador, em parceria com o podcast sobre História e Historiografia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Poxa, você que tinha aberto. Aqui. Primeira parte eu li um texto do David Harvey, Os Limites do Capital, e agora eu vou ler um texto do Capital no século XXI, do Thomas Piketty, que eu adquiri faz pouco tempo, bem bacana. Eu sempre começo pelo começo. Introdução. Distinções sociais só podem ser feitas se fundamentar a utilidade comum. Artigo 1º, Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, França, 1779. Distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Mas o que de fato sabemos sobre sua evolução no longo prazo? Será que a dinâmica de acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, a concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa das classes nas fases avançadas de desenvolvimento, como pensava Simon Kuznets no século XX? O que realmente sabemos sobre a evolução da distribuição de renda e do patrimônio desde o século XVIII? Quais lições podemos tirar disso para o século XXI? Essas são as perguntas que procuro responder neste livro. Desde já advirto, as respostas a que chego são imperfeitas. As respostas a que chego são imperfeitas e incompletas. No entanto, elas se baseiam em dados históricos comparativos muito mais extensos do que os de todas as pesquisas anteriores, abrangendo 3 séculos e mais de 20 países, e numa estrutura teórica inovadora que permite compreender melhor as tendências, mecanismos e operação. O crescimento econômico moderno e a difusão do conhecimento tornaram possível evitar o apocalipse marxista, mas não modificaram as estruturas profundas do capital e da desigualdade. Ou pelo menos não tanto quanto se imaginava nas décadas otimistas pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento, Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento da produção e da renda, como ocorreu no século XIX, parece provável que volte a ocorrer no século XXI, o capitalismo produz automaticamente desigualdades sustentáveis arbitrárias que ameaçam de maneira radical os valores de meritocracia sobre os quais se fundam as sociedades democráticas. Existem, contudo, os meios pelos quais a democracia pode retomar o controle do capitalismo e assegurar que o interesse geral da população tenha precedência sobre os interesses privados, preservando o grau de abertura econômica e repelindo retrocessos protecionistas e nacionalistas. Ao longo do livro, tento fazer proposições nesse sentido e elas se apoiam nas lições tiradas das experiências históricas, cuja narrativa forma a trama principal desse texto. Um livro bem interessante aí para quem quer dar uma estudada bem legal. Salvar aqui e é isso. Eu estou com bastante vontade de ler de novo. Mais um episódio do programa Que Quer Ser Historiador. Produzido
parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, qual sou licenciado. Eu separei aqui 2 livros do David Harvey e eu tô baixando aqui uns do Piketty, aquele, né? Thomas Piketty. Eu só preciso abrir aqui. Então vamos lá. Separei 2 livros, David Harvey, Os Limites do Capital e David Harvey, O Enigma do Capital. Como é um vídeo bem introdutório assim, eu quero ser feito em 10 minutos, intervalo de 10 minutos. Vou pegar os limites do capital, que eu acho que é um dos textos mais interessantes desse autor. Sobre os limites do capital. A primeira edição de Os Limites do Capital apareceu em inglês em 1982. Ali, premonitoriamente, David Harvey tratou de temas que uma década depois migrariam para o centro da arena, onde permanece até hoje. Por mais que a crise dos anos 1970 estivesse então presente em todas as suas especulações sobre o futuro do sistema capitalista, não era de modo algum evidente que o processo de acumulação tornaria o rumo do predomínio inexorável da finança. Tampouco que o caráter rentista desse processo se revelaria cada vez mais forte. Assim, por exemplo, muito antes que a palavra globalização entrasse de vez para o léxico das discussões sobre o futuro da economia mundial, Harvey se preocupava com as transformações espaciais e territoriais engendradas pela força de acumulação capitalista, bem como antevia a importância da intervenção neoliberal do Estado nesse processo. Muito antes que a financiarização de quase tudo se tornasse a norma, Harvey dedicava praticamente uma centena de páginas ao resgate da seção 5 do livro 3 do Capital, isto é, os 16 capítulos dedicados ao capital portador de juros e considerados por Engels a parte mais complexa da obra magna de Marx, segundo Engels. Muito antes que se tornasse claro que os movimentos de renda-se que ganhariam cada vez mais importante frente à dinâmica usual de apropriação do excedente, Harvey indicava o processo imperativo que viria a transformar a Terra em um campo aberto à circulação do capital financeiro. Sua formação de geógrafo fez com que voltasse sua atenção não apenas para as questões do tempo, cruciais quando se entende que capital é um movimento de valorização, mas também para as questões do espaço, as quais os economistas são, em geral, cegos. Em síntese, Harvey iniciou ainda no começo dos anos 1980 a investigação sobre como articulam e como funcionam conjuntamente os diferentes modos de apropriação e de exploração, o sistema financeiro, o comportamento rentista e os desenvolvimentos espaciais desiguais numa dinâmica que hoje é o coração do processo de acumulação, resultado assentado em funcionar a capacidade de interpretar e desenvolver o legado de Marx, uma obra extremamente atual, apesar de seus mais de 30 anos. Constitui assim leitura obrigatória não só para aqueles que buscam compreensão menos superficial da etapa avançada do capitalismo, hoje em curso, como também para os que continuam a acreditar que a história não chegou ao seu fim. Vou abrir o outro livro aqui. Deixa eu dar um pause. Mais um episódio do programa que quer ser historiador. Produzido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, qual sou licenciado. Eu separei aqui 2 livros do David Harvey e eu tô baixando aqui uns do Piketty, aquele, né? Thomas Piketty. Eu só preciso abrir aqui.
Então vamos lá. Separei dois livros, David Harvey, Os Limites do Capital e David Harvey, O Enigma do Capital. Como é um vídeo bem introdutório assim, eu vou quero ser feito em 10 minutos, intervalo de 10 minutos. Vou pegar os limites do capital, que eu acho que é um dos textos mais interessantes desse autor. Sobre os limites do capital. A primeira edição de Os Limites do Capital apareceu em inglês em 1982. Ali, premonitoriamente, David Harvey tratou de temas que uma década depois migrariam para o centro da arena, onde permanece até hoje. Por mais que a crise dos anos 1970 estivesse então presente em todas as especulações sobre o futuro do sistema capitalista, não era de modo algum evidente que o processo de acumulação tornaria o rumo do predomínio inexorável da finança. Tampouco que o caráter rentista desse processo se revelaria cada vez mais forte. Assim, por exemplo, muito antes que a palavra globalização entrasse de vez para o léxico das atualizações sobre o futuro da economia mundial, Harvey se preocupava com as transformações espaciais e territoriais engendradas pela força de acumulação capitalista, bem como antevia a importância da intervenção neoliberal do Estado nesse processo. Muito antes que a financiarização de quase tudo se tornasse a norma, Harvey dedicava praticamente uma centena de páginas ao resgate da seção 5 do livro 3 do Capital, isto é, os 16 capítulos dedicados ao capital portador de juros e considerados por Engels a parte mais complexa da obra magna de Marx, segundo Engels. Muito antes que se tornasse claro que os movimentos de renda que ganhariam cada vez mais importante frente à dinâmica usual de apropriação do excedente, Harvey indicava o processo imperativo que viria a transformar a Terra em um campo aberto à circulação do capital financeiro. Sua formação de geógrafo fez com que voltasse sua atenção não apenas para as questões do tempo, cruciais quando se entende que capital é um movimento de valorização, mas também para as questões do espaço, as quais os economistas são, em geral, sérios. Em síntese, Harvey iniciou ainda no começo dos anos 1980 a investigação sobre como articulam e como funcionam conjuntamente os diferentes modos de apropriação e de exploração, o sistema financeiro, o comportamento rentista e os desenvolvimentos espaciais desiguais numa dinâmica que hoje é o coração do processo de acumulação, resultado assentado em funcionar capacidade de interpretar e desenvolver o legado de Marx, uma obra extremamente atual, apesar de seus mais de 30 anos. Constitui assim leitura obrigatória não só para aqueles que buscam compreensão menos superficial da etapa avançada do capitalismo, hoje em curso, como também para os que continuam a acreditar que a história não chegou ao seu fim. Vou abrir o outro livro aqui. Deixa eu dar um pause. Estamos aqui mais um episódio do programa Que Quer Ser Historiador, em parceria com o podcast sobre História e Historiografia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Poxa, você tinha aberto. Aqui. Primeira parte eu li um texto do David Harvey, Os Limites do Capital, e agora eu vou ler um texto, O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty, que eu adquiri faz pouco tempo, bem bacana. Eu sempre começo pelo começo. Introdução. Ciências sociais só podem ser feitas se fundamentar a utilidade comum. Artigo 1º da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, França, 1779. Distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade.
Mas o que de fato sabemos sobre sua evolução no longo prazo? Será que a dinâmica de acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, a concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa das classes nas fases avançadas de desenvolvimento, como pensava Simon Kuznets no século XX? O que realmente sabemos sobre a evolução da distribuição de renda e do patrimônio desde o século XVIII? Quais lições podemos tirar disso para o século XXI? Essas são as perguntas que procuro responder neste livro. Desde já advirto, as respostas a que chego são imperfeitas e incompletas. No entanto, elas se baseiam em dados históricos comparativos muito mais extensos do que os de todas as pesquisas anteriores, abrangendo 3 séculos e mais de 20 países e numa estrutura teórica inovadora que permite compreender melhor as tendências e mecanismos de operação. O crescimento econômico moderno e a difusão do conhecimento tornaram possível evitar o apocalipse marxista, mas não modificaram as estruturas profundas do capital e da desigualdade. Ou pelo menos não tanto quanto se imaginava nas décadas otimistas pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento. Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento da produção e da renda, como ocorreu no século XIX, parece provável que volte a ocorrer no século XXI, o capitalismo produz automaticamente desigualdades sustentáveis arbitrárias que ameaçam de maneira radical os valores de meritocracia sobre os quais se fundam as sociedades democráticas. Existem, contudo, os meios pelos quais a democracia pode retomar o controle do capitalismo e assegurar que o interesse geral da população tenha precedência sobre os interesses privados, preservando o grau de abertura econômica e repelindo retrocessos protecionistas e nacionalistas. Ao longo do livro, tento fazer proposições nesse sentido e elas se apoiam nas lições tiradas das experiências históricas, cuja narrativa forma a trama principal desse texto. Livro bem interessante aí para quem quer dar uma estudada bem legal. Salvar aqui é isso. Eu já bastante vontade de ler de novo. Estamos aqui mais um episódio do programa Que Quer Ser Ilustrador, em parceria com o podcast sobre História e Historiografia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Poxa, você que tinha aberto. Aqui. Primeira parte eu li um texto do David Harvey, Os Mitos do Capital, e agora eu vou ler um texto do Capital no século XXI, do Thomas Piketty, que eu adquiri faz pouco tempo, bem bacana. Eu sempre começo pelo começo. Introdução. Ciências sociais só podem ser feitas se fundamentar a utilidade comum. Artigo 1º, Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, França, 1779. Distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Mas o que de fato sabemos sobre sua evolução no longo prazo? Será que a dinâmica de acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza
e do poder em poucas mãos, como acreditava Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, a concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa das classes nas fases avançadas do desenvolvimento, como pensava Simon Kuznets no século XX? O que realmente sabemos sobre a evolução da distribuição de renda e do patrimônio desde o século XVIII? Quais lições podemos tirar disso para o século XXI? Essas são as perguntas que procuro responder neste livro. Desde já advirto, as respostas a que chego são imperfeitas e incompletas. No entanto, elas se baseiam em dados históricos comparativos muito mais extensos do que os de todas as pesquisas anteriores, abrangendo 3 séculos e mais de 20 países, e numa estrutura teórica inovadora que permite compreender melhor as tendências, mecanismos de operação. O crescimento econômico moderno e a difusão do conhecimento tornaram possível evitar o apocalipse marxista, mas não modificaram as estruturas profundas do capital e da desigualdade. Ou pelo menos não tanto quanto se imaginava nas décadas otimistas pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento. Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento da produção e da renda, como ocorreu no século XIX, parece provável que volte a ocorrer no século XXI, o capitalismo produz automaticamente desigualdades sustentáveis arbitrárias que ameaçam de maneira radical os valores de meritocracia sobre os quais se fundam as sociedades democráticas. Existem, contudo, os meios pelos quais a democracia pode retomar o controle do capitalismo e assegurar que o interesse geral da população tenha precedência sobre os interesses privados, preservando o grau de abertura econômica e repelindo retrocessos protecionistas e nacionalistas. Ao longo do livro, tento fazer proposições nesse sentido e elas se apoiam nas lições tiradas das experiências históricas, cuja narrativa forma a trama principal desse texto. É um livro bem interessante aí para quem quer dar uma lida, dar uma estudada bem legal. Salvar aqui, é isso. Deu bastante vontade de ler de novo. Mais um episódio do programa que quer ser historiador. Produzido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, qual sou licenciado. Eu separei aqui 2 livros do David Harvey e eu tô baixando aqui uns do Piketty, aquele, né? Thomas Piketty. Eu só preciso abrir aqui. Então vamos lá. Separei 2 livros, David Harvey, Os Limites do Capital, e David Harvey, O Enigma do Capital. Como é um vídeo bem introdutório assim, quero ser feito em 10 minutos, intervalo de 10 minutos. Vou pegar Os Limites do Capital, que eu acho que é um dos textos mais interessantes desse autor. Sobre os limites do capital. A primeira edição de Os Limites do Capital apareceu em inglês em 1982. Ali, premonitoriamente, David Harvey tratou de temas que uma década depois migrariam para o centro da arena, onde permanece até hoje. Por mais que a crise dos anos 1970 estivesse então presente em todas as suas especulações sobre o futuro do sistema capitalista, não era de modo algum evidente que o processo de acumulação tornaria o rumo
o rumo do predomínio inexorável da finança. Tampouco que o caráter rentista desse processo se revelaria cada vez mais forte. Assim, por exemplo, muito antes que a palavra globalização entrasse de vez para o léxico das atualizações sobre o futuro da economia mundial, Harvey se preocupava com as transformações espaciais e territoriais engendradas pela força de acumulação capitalista, bem como antevia a importância da intervenção neoliberal do Estado nesse processo. Muito antes que a financiarização de quase tudo se tornasse a norma, Harvey dedicava praticamente uma centena de páginas ao resgate da seção 5 do livro 3 do Capital, isto é, os 16 capítulos dedicados ao capital portador de juros e considerados por Engels a parte mais complexa da obra magna de Marx, segundo Engels. Muito antes que se tornasse claro que os movimentos de rentes se ganhariam cada vez mais importante frente à dinâmica usual de apropriação do excedente, Harvey indicava o processo imperativo que viria a transformar a Terra em um campo aberto à circulação do capital financeiro. Sua formação de geógrafo fez com que voltasse sua atenção não apenas para as questões do tempo, cruciais quando se entende que capital é um movimento de valorização, mas também para as questões do espaço, as quais os economistas são, em geral, cegos. Em síntese, Harvey iniciou ainda no começo dos anos 1980 a investigação sobre como articulam e como funcionam conjuntamente os diferentes modos de apropriação e de exploração, o sistema financeiro, o comportamento rentista e os desenvolvimentos espaciais desiguais numa dinâmica que hoje é o coração do processo de acumulação, resultado assentado em funcionar a capacidade de interpretar e desenvolver o legado de Marx, uma obra extremamente atual, apesar de seus mais de 30 anos. Constitui assim leitura obrigatória não só para aqueles que buscam compreensão menos superficial da etapa avançada do capitalismo, hoje em curso, como também para os que continuam a acreditar que a história não chegou ao seu fim. Vou abrir o outro livro aqui. Deixa eu dar um pause. Estamos aqui mais um episódio do programa Que Quer Ser Historiador, em parceria com o podcast sobre História e Historiografia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Poxa, você tinha aberto. Aqui. Primeira parte eu li um texto do David Harvey, Os Mitos do Capital, e agora eu vou ler um texto do Capital no século XXI, do Thomas Piketty, que eu adquiri faz pouco tempo, bem bacana. Eu sempre começo pelo começo. Introdução. Distinções sociais só podem ser feitas se for complementar a utilidade comum. Artigo 1º da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, França, 1779. Distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Mas o que de fato sabemos sobre sua evolução no longo prazo? Será que a dinâmica de acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, a concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa das classes nas fases avançadas de desenvolvimento, como pensava Simon Kuznets no século XX? O que realmente sabemos sobre a evolução da distribuição de renda e do patrimônio desde o século XVIII? Quais lições podemos tirar disso para o século XXI? Essas são as perguntas que procuro responder neste livro. Desde já advirto, as respostas a que chego são
desde já de vir. As respostas a que chegam são imperfeitas e incompletas. No entanto, elas se baseiam em dados históricos comparativos muito mais extensos do que os de todas as pesquisas anteriores, abrangendo 3 séculos e mais de 20 países e numa estrutura teórica inovadora que permite compreender melhor as tendências, mecanismos de operação. O crescimento econômico moderno e a difusão do conhecimento tornaram possível evitar o apocalipse marxista, mas não modificaram as estruturas profundas do capital e da desigualdade. Ou pelo menos não tanto quanto se imaginava nas décadas otimistas pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento. Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento da produção e da renda, como ocorreu no século XIX, parece provável que volte a ocorrer no século XXI, o capitalismo produz automaticamente desigualdades sustentáveis arbitrárias que ameaçam de maneira radical os valores de meritocracia sobre os quais se fundam as sociedades democráticas. Existem, contudo, os meios pelos quais a democracia pode retomar o controle do capitalismo e assegurar que o interesse geral da população tenha precedência sobre os interesses privados, preservando o grau de abertura econômica e repelindo retrocessos protecionistas e nacionalistas. Ao longo do livro, tento fazer proposições nesse sentido e elas se apoiam nas lições tiradas das experiências históricas, cuja narrativa forma a trama principal desse texto. É um livro bem interessante aí para quem quer dar uma lida, dar uma estudada bem legal. Salvar aqui é isso. Eu já bastante vontade de ler de novo. Mais um episódio do programa que quer ser historiador. Produzido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, qual sou licenciado. Eu separei aqui 2 livros do David Harvey e eu tô baixando aqui uns do Piketty, aquele, né? Thomas Piketty. Eu só preciso abrir aqui. Então vamos lá. Separei 2 livros, David Harvey, Os Limites do Capital e David Harvey, O Enigma do Capital. Como é um vídeo bem introdutório assim, eu quero ser feito em 10 minutos, intervalo de 10 minutos. Vou pegar Os Limites do Capital, que eu acho que é um dos textos mais interessantes desse autor. Sobre os limites do capital. A primeira edição de Os Limites do Capital apareceu em inglês em 1982. Ali, premonitoriamente, David Harvey tratou de temas que uma década depois migrariam para o centro da arena, onde permanece até hoje. Por mais que a crise dos anos 1970 estivesse então presente em todas as suas especulações sobre o futuro do sistema capitalista, não era de modo algum evidente que o processo de acumulação tornaria o rumo do predomínio inexorável da finança. Tampouco que o caráter rentista desse processo se revelaria cada vez mais forte. Assim, por exemplo, muito antes que a palavra globalização entrasse de vez para o léxico das atualizações sobre o futuro da economia mundial, Harvey se preocupava com as transformações espaciais e territoriais engendradas pela força de acumulação capitalista, bem como antevia a importância da intervenção neoliberal do Estado nesse processo. Muito antes que a financiarização de quase tudo se tornasse a norma, Harvey dedicava praticamente uma centena de páginas ao resgate da seção 5 do livro 3 do Capital,
isto é, os 16 capítulos dedicados ao capital portador de juros e considerados por Engels a parte mais complexa da obra magna de Marx, segundo Engels. Muito antes que se tornasse claro que os movimentos de rentes se ganhariam cada vez mais importante frente à dinâmica usual de apropriação do excedente, Harvey indicava o processo imperativo que viria a transformar a Terra em um campo aberto à circulação do capital financeiro. Sua formação de geógrafo fez com que voltasse sua atenção não apenas para as questões do tempo, cruciais quando se entende que capital é um movimento de valorização, mas também para as questões do espaço, as quais os economistas são, em geral, cegos. Em síntese, Harvey iniciou ainda no começo dos anos 1980 a investigação sobre como articulam e como funcionam conjuntamente os diferentes modos de apropriação e de exploração, o sistema financeiro, o comportamento rentista e os desenvolvimentos espaciais desiguais numa dinâmica que hoje é o coração do processo de acumulação, resultado assentado em adicionar a capacidade de interpretar e desenvolver o legado de Marx, uma obra extremamente atual, apesar de seus mais de 30 anos. Constitui assim leitura obrigatória não só para aqueles que buscam compreensão menos superficial da etapa avançada do capitalismo, hoje em curso, como também para os que continuam a acreditar que a história não chegou ao seu fim. Vou abrir o outro livro aqui. Deixa eu dar um pause. Estamos aqui mais um episódio do programa Que Quer Ser Historiador, em parceria com o podcast sobre História e Historiografia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Poxa, você tinha aberto. Aqui. Primeira parte eu li um texto do David Harvey, Os Limites do Capital, e agora eu vou ler um texto do Capital no século XXI, do Thomas Piketty, que eu adquiri faz pouco tempo, bem bacana. Eu sempre começo pelo começo. Introdução. Distinções sociais só podem ser feitas se for fundamentar a utilidade comum. Artigo 1º, Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, França, 1779. Distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Mas o que de fato sabemos sobre sua evolução no longo prazo? Será que a dinâmica de acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, a concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa das classes nas fases avançadas de desenvolvimento, como pensava Simon Kuznets no século XX? O que realmente sabemos sobre a evolução da distribuição de renda e do patrimônio desde o século XVIII? Quais lições podemos tirar disso para o século XXI? Essas são as perguntas que procuro responder neste livro. Desde já advirto, as respostas a que chego são imperfeitas. E incompletas. No entanto, elas se baseiam em dados históricos comparativos muito mais extensos do que os de todas as pesquisas anteriores, abrangendo 3 séculos e mais de 20 países e numa estrutura teórica inovadora que permite compreender melhor as tendências e mecanismos de operação. O crescimento econômico moderno e a difusão do conhecimento tornaram possível evitar o apocalipse marxista, mas não modificaram as estruturas profundas do capital e da desigualdade. Ou pelo menos não tanto quanto se imaginava nas décadas otimistas pós-Segunda Guerra Mundial.
Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento. Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento da produção e da renda, como ocorreu no século XIX, parece provável que volte a ocorrer no século XXI, o capitalismo produz automaticamente desigualdades sustentáveis arbitrárias que ameaçam de maneira radical os valores de meritocracia sobre os quais se fundam as sociedades democráticas. Existem, contudo, os meios pelos quais a democracia pode retomar o controle do capitalismo e assegurar que o interesse geral da população tenha precedência sobre os interesses privados, preservando o grau de abertura econômica e repelindo retrocessos protecionistas e nacionalistas. Ao longo do livro, tento fazer proposições nesse sentido e elas se apoiam nas lições tiradas das experiências históricas, cuja narrativa forma a trama principal desse texto. É um livro bem interessante aí para quem quer dar uma lida, dar uma estudada bem legal. Salvar aqui é isso. Eu já bastante vontade de ler de novo. Mais um episódio do programa que quer ser historiador. Produzido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, qual sou licenciado. Eu separei aqui 2 livros do David Harvey e eu tô baixando aqui uns do Piketty, aquele, né? Thomas Piketty. Eu só preciso abrir aqui. Então vamos lá. Separei 2 livros, David Harvey, Os Limites do Capital e David Harvey, O Enigma do Capital. Como é um vídeo bem introdutório assim, eu vou quero ser feito em 10 minutos, intervalo de 10 minutos. Vou pegar os limites do capital, que eu acho que é um dos textos mais interessantes desse autor. Sobre os limites do capital. A primeira edição de Os Limites do Capital apareceu em inglês em 1982. Ali, premonitoriamente, David Harvey tratou de temas que uma década depois migrariam para o centro da arena, onde permanece até hoje. Por mais que a crise dos anos 1970 estivesse então presente em todas as especulações sobre o futuro do sistema capitalista, não era de modo algum evidente que o processo de acumulação tornaria o rumo do predomínio inexorável da finança. Tampouco que o caráter rentista desse processo se revelaria cada vez mais forte. Assim, por exemplo, muito antes que a palavra globalização entrasse de vez para o léxico das atualizações sobre o futuro da economia mundial, Harvey se preocupava com as transformações espaciais e territoriais engendradas pela força de acumulação capitalista, bem como antevia a importância da intervenção neoliberal do Estado nesse processo. Muito antes que a financiarização de quase tudo se tornasse a norma, Harvey dedicava praticamente uma centena de páginas ao resgate da seção 5 do livro 3 do Capital, isto é, os 16 capítulos dedicados ao capital portador de juros e considerados por Engels a parte mais complexa da obra magna de Marx, segundo Engels, né? Muito antes que se tornasse claro que os movimentos de renda se ganhariam cada vez mais importantes frente à dinâmica usual de apropriação do excedente, Harvey indicava o processo imperativo que viria a transformar a Terra em um campo aberto à circulação do capital financeiro. Sua formação de geógrafo fez com que voltasse sua atenção não apenas para as questões do tempo, cruciais quando se entende que capital é um movimento de valorização, mas também para as questões do espaço, as quais os economistas são, em geral,
séculos. Em síntese, Harvey iniciou ainda no começo dos anos 1980 a investigação sobre como articulam e como funcionam conjuntamente os diferentes modos de apropriação e de exploração, o sistema financeiro, o comportamento rentista e os desenvolvimentos espaciais desiguais numa dinâmica que hoje é o coração do processo de acumulação, resultado assentado em funcionar capacidade de interpretar e desenvolver o legado de Marx, uma obra extremamente atual, apesar de seus mais de 30 anos. Constitui assim leitura obrigatória não só para aqueles que buscam compreensão menos superficial da etapa avançada do capitalismo, hoje em curso, como também para os que continuam a acreditar que a história não chegou ao seu fim. Vou abrir o outro livro aqui. Deixa eu dar um pause.